Boa, boa noite, tudo bem com vocês, Tudo pessoas? ótimo. A gente está aqui em mais uma roda de conversa, a segunda roda, né? Hoje o tema é arte na pandemia ou pandemia na arte. Bom, eu sou Daniele Santos, sou artista visual, curadora. Eu queria que cada um e cada uma se apresentasse. Oi, boa noite. Meu nome é Claire Curvelo, sou produtora cultural também. É um prazer estar aqui fazendo parte dessa conversa hoje. Boa noite, todo mundo. Boa noite, meninas. Eu sou Marcelo X, fotógrafo aqui de São Francisco. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente está fazendo essa roda de conversa para, sei lá, ver como cada um passou a pandemia, está passando ainda, né? Não acabou e tal. E como isso mexe com a nossa arte, como a gente se adapta às novas situações, né? Exatamente. Eu sou Patrícia Nunes Menezes, sou cantora e produtora cultural e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre como, né, que a pandemia não acabou ainda, né, ela ainda está aí, né, o Covid ainda está aí. Mas a gente vai falar dessa questão aí do que surgiu na pandemia, como a arte nos fez companhia, como ela aqueceu nossos corações, e se não fosse ela, talvez teria sido muito pior, né? Então, para começar, eu tenho um livro do Domênico de Masi, O Ócio Criativo. Não sei se todo mundo já leu, mas ele fala um pouco sobre o ócio mesmo, né? Na verdade, as pessoas se perguntam: o que é o ócio? O ócio é ficar parado, o ócio, né, não é fazer nada. E geralmente, quem é artista, trabalha com esses segmentos, é considerado vagabundo, é considerado qualquer outra coisa, menos um trabalhador, né? E o fato é que, quando você trabalha com certas expressões, com certos trabalhos, você precisa do tempo, né? Você precisa desse tempo para se expressar, para trabalhar. E a pandemia ela trouxe isso, né? O tempo que a gente não tinha, o tempo que a gente não sabia que era artista, né? Lembrando da primeira conversa em que todos e todas Somos Somos artistas. sim artistas. são artistas. E eu quero saber de vocês, né? Um pouco de vocês, o que rolou aí, o que vocês acham sobre o ócio. Eu não li esse livro, mas eu já tinha ouvido falar sobre essa coisa do ócio criativo, né? Do quão importante é essa coisa do tempo, da gente precisar do tempo para poder se entender, para poder pensar, para meditar, para não fazer nada. Porque eu acredito, sim, minha opinião pessoal, que é impossível a gente não fazer nada. Mesmo quando eu acho que eu não estou fazendo nada, que eu não estou pensando, sei lá, na minha vida da rotina da vida, a minha mente está em algum lugar. Ou quando eu até deito, às vezes, sei lá na grama do meu jardim e fico olhando para o céu à noite, observando as estrelas, eu, tu entra ali num mundo mágico do ócio, né? Eu não estou fazendo nada, não estou pensando em nada diretamente, eu não tenho intenção com o meu pensamento, absolutamente nada, mas eu estou olhando para o céu e o que eu estou vendo ali, eu entro num mundo de magia, de acontecimento, eu vejo o que eu quero, e o espetáculo do céu, vocês sabem que é a coisa mais linda do mundo, né? Então, esses momentos de estar ali olhando para o nada e não ter uma intenção, me vêm muitas coisas. Esse meu momento, para mim, esses momentos é muito criativo. Porque nessas horas que eu entro em contato com muitas coisas minhas. Que eu olho, me desperta uma coisa, me desperta outra, eu lembro de algo que eu ligo com outra coisa, e daí já vem uma ideia, já vem alguma coisa que eu quero fazer. Talvez se tu não Sempre. tivesse nesse momento ou aquele momento, a ideia não viria, né? O ócio criativo, ele é necessário por isso, para dar uma limpeza, para dar uma renovada, né? Ele entra nesse processo. É porque aí a gente também tem vários segmentos do trabalho dentro da sociedade, né? Sim. Porque as pessoas não entendem, as pessoas entendem o ócio como o fato de você não estar Produzindo. produzindo algo, fazendo algo que seja produtivo, nesse sentido de produção de sociedade, não é trabalho, não é errado, né? Na verdade, quando a gente fala sobre o ócio criativo, não é o fato de você tá ali produzindo para o outro, mas e sim esse fato de estar internalizando aquilo que você quer
tentar elaborar e equilibrar, né? Eu acho que essa coisa do ócio, ela vem muito com esses segmentos do trabalho de produção. Né? Por exemplo, você pode estar, não estou fazendo nada, estou assistindo TV, mas na verdade você não está no ócio. Né? Você tá alimentando criando, com alguma seu coisa. cérebro está funcionando, as sinapses estão acontecendo, você vai abstrair aquilo ali de algum jeito e você vai usar, você nem vai lembrar de onde você pegou a referência. Você não está parado, né? Você está Sim. criando, né? Na verdade, eu acho que toda interação que a gente tem, às vezes, com a música ou com... Quando você está ali no teu tempo, no teu ócio criativo, que você senta para relaxar e tal, você consegue se aproximar mais de você e, não sei, eu acho que você consegue captar mais também sobre o que está acontecendo em volta. Porque você está no teu tempo ali, você não está na pressão da produção, você não está fazendo alguma coisa com uma data específica para entregar, né? Ali. Então, você consegue ter mais liberdade criativa, assim, você não se apega a prazo nenhum. Ao foco, né? É porque isso tem a ver com o que a gente estava falando da roda passada. Na verdade, da história do foco. Quando você tem um foco, quando você raciocina, aquilo fecha caminhos, fecha respostas que talvez, se você não tivesse pensando sobre, você estaria conseguindo respostas. Né? Mas essa coisa do ócio na pandemia, por exemplo, né? Veio a pandemia, daí as pessoas, o mundo parou, tudo, as pessoas, né? Aí, eu não acredito que parou totalmente, porque não parou totalmente. As pessoas começaram a ficar mais em casa e tal, mas muitas coisas ainda tiveram que continuar, né, funcionando. Então, nos bastidores, muita coisa... Parou no sentido do fluxo da rotina das pessoas. Intensa, né? Que todo mundo tinha, que todo mundo saía, que todo mundo fazia, que tu estava no automático nível máximo. Isso parou. Foi uma nova forma da gente viver o normal, né? Que eu não acho que é uma nova forma. Né? Não tem um novo normal. A gente não sabe o que vai acontecer quando isso parar. Né? Como a gente vai reagir em relação a isso. Mas eu acho que muita coisa surgiu na pandemia. Por exemplo, esses dias a gente comentou, porque a gente, na internet, por exemplo, né? Começou a surgir, as pessoas começaram a liberar muita coisa, né? Na arte veio muita coisa, começou a aparecer muita peça, né? As pessoas começaram porque a informação, ela estava muito retida, né? Ela estava escondida, né? Ela estava ali, ela existia, mas ela estava presa de alguma forma. Veio a pandemia, foi tudo jogado, assim, né? Então a gente viu muita coisa. Eu acho que é porque estava tudo muito represado na correria, estava todo mundo não conseguindo produzir porque não tinha nem tempo para isso e tal. E com essa meio que desacelerada da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e sei lá, começaram a ter mais necessidade de aproveitar esse tempo que elas estavam ali e se libertar mais e produzir mais. Eu acho que ela deu um break na correria só e nesse sentido, para a arte, eu acho que ela acabou sendo uma válvula de escape, assim, de conseguir manter a sanidade da galera, primeiro, porque já pensou todo mundo em casa sem produção artística, sem TV, sem música, sem um livro. Filme, sem séries, então, sem livro. Eu acho que seria insuportável, né? Eu acho que não teria como a gente pensar. E eu acho também que encorajou gente que não trabalhava com artes necessariamente, né? Encorajou gente que queria trabalhar e não tinha uma opção. E agora, olha só que legal, já que eu não posso, né? Pela internet. A internet, na verdade, ela se tornou um filtro de proteção. Digamos assim, né? Eu posso fazer meu trabalho, posso mostrar meu trabalho. Eu não preciso sair. Eu não preciso sair. Mas eu posso ir. Mas nesse sentido ela encorajou, né? Muitas reuniões, né? Muitas videochamadas. Isso aí, a gente viu que é possível você trabalhar, fazer muita coisa em casa, né? O trabalho, a forma de trabalho, ela vai mudar. Quando a gente fala do novo normal, para o Brasil a gente fala, mas em outros lugares isso já era. Então, assim, muitas formas de trabalho, não precisa, aquela coisa que a gente estava falando na outra live, na outra conversa, sobre as 8 horas do teu tempo. Então, assim, você começa... É você que vai gerenciar, É você que vai gerenciar isso. Isso veio de novo, eu acredito. Uma amiga que trabalhava no Canadá, ela falou assim, Claire, não existe essa coisa de 8 horas de trabalho. Eu tenho uma meta para cumprir. Se eu vou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 da manhã, não importa, eu preciso cumprir minha meta. Eu achava fantástico quando ela falava isso. E hoje o que a gente está fazendo?
né? Eu só tenho, né, como sempre, assim, sou um pouco negativista, mas esse receio das pessoas perderem a questão do contato, Contato humano. o Isso contato humano e Mas é disso. necessário, né? Por mais que a gente fique em casa, tem gente que está sozinha até agora. Gente, o toque, ele é necessário para a sobrevivência do humano. Não adianta a gente falar que a gente vai viver sozinho o resto da vida. Não dá. Não tem como. Essas pessoas, elas estão depressivas, sim. Elas estão passando mal, sim. Pelo simples fato de não conseguir conviver de volta com a pessoa. Porque não dá, né? Tem gente que realmente ainda consegue fazer a quarentena. Mas ele é necessário. Então, a hora que o negócio tiver a bendita da vacina, eu também nem sei como é que vai ser esse novo normal. Porque a necessidade das pessoas de tocar, de ver, de abraçar, vai ser um negócio fora do comum, eu acho. E a gente Né? sente, assim, pelo menos nos amigos e tal, essa vontade de estar se junto. ver, de estar junto, de tocar. Isso aí é bem importante. Essa coisa da troca humana, né? Do contato físico A mesmo. maior quantidade de animaizinhos que foram adotados foram gatos. Gatos a gente sabe como é que é, né? Cachorro é aquela coisa, mas gato não. Gato tá em apartamento. Então, olha só, o toque. Olha a necessidade do toque. Isso, assim, é louco, né? Porque daí, por exemplo, tu vai tocar um violão, tu tá fazendo toque. Mas não é o mesmo toque do humano, né? Não, o Não humano tem é uma troca. troca. Calor, né? Não tem uma troca, né? Acho que é. Mas a questão do ócio, do tempo, de você. Quando veio a pandemia, as pessoas. Vocês acreditam? Uma pergunta que eu vou jogar aqui. Vocês acreditam que essa coisa do ócio ela chegou em todas as classes sociais? Quem é que viveu esse ócio? Qual foi a classe que pôde, que mais. Ela impactou a todas. Isso é O fato. que tu acha? Né? Ela impactou a todas, mas não da mesma forma. Isso é extremamente claro. A gente até estava conversando antes, né? Para quem continua tendo acesso à internet, a vida segue. E quem não tem? Na verdade, até Né? essas questões de segmentos da arte, né, que era o que a gente estava falando na outra roda, sobre você produz arte para intelectual, quem vai no museu é o intelectual, quem entra numa galeria é o intelectual, então arte para os Só próprios, pro nicho. igual as questões acadêmicas. De fato, o que eu acho assim que a pandemia trouxe para artistas, né, pessoas que trabalham, ela com toda certeza ela trouxe uma nova forma da pessoa poder trabalhar, da pessoa, né, constituir coisas para poder estar trabalhando dentro da internet, Expor o seu expor o material. seu material, mas com toda certeza as classes médias para baixo, elas continuam na mesma. Na verdade, esse público que não tem acesso à internet, A necessidade deles continua a mesma. continua a mesma. Né? Não mudou. Inclusive dentro da arte que a gente sempre vem batalhando e mexendo, queremos que tenha acesso para todos e todas, mas a realidade não é essa, né? Acho que é legal pensar o que poderia ser mudado, o que dá para fazer, como que essas pessoas podem ter acesso, né, à arte, a isso de saber que o ócio é importante, né, não virar robozinhos e da coisa No modo fazer, né? no modo fazer, porque isso que a gente está discutindo sobre o ócio criativo, com toda certeza, é uma coisa que é da classe média para cima. Né? Exatamente. E ainda nem todos. Porque classe média para é. cima emergentes, eles não têm essa noção do ócio. Essa noção do ócio é para quem é da classe média para cima intelectualizada. É um grupo muito pequeno que está entendendo isso. Na verdade, o fato é que quem vai entender isso é só quem trabalha dentro da área das artes. Que vê a arte como uma profissão. Que é outra coisa para ser discutida também, sobre isso de todas e todas entenderem que a arte é uma profissão, né? Que é o que a gente vem batendo na tecla, que é uma profissão como outra qualquer, como a gente sempre vem falando. E foi isso que aconteceu comigo, né? Por exemplo, na pandemia, que me despertou. Eu falei assim, né? A gente estava ali num momento de isolamento, de falta de contato com as pessoas, falta de troca. Eu senti muito isso. A minha família é muito pequena, porque só eu, meu marido e minha filha. Então, né, quando tu tem uma família grande, né, a troca ela acontece mais, porque né, uma família enorme, um monte de irmão, um monte de filho, aí mora a avó junto, Então, assim, a troca automaticamente acontece ali, com dentro da família mesmo. Eles se suprem, sabe? Isso é suprido de alguma forma. Agora, quando a família é pequena,
essa carência da troca ela é maior. Tô falando experiência minha, né? É maior porque eu preciso de mais pessoas. Só o meu marido e a minha filha, para mim, não basta para fazer troca. Eu faço uma troca linda, maravilhosa com eles, mas eu preciso de outras pessoas para fazer outras trocas. É necessário para o meu desenvolvimento como artista, como pessoa, emocional, etc., e um monte de coisa. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito triste, me deu uma tristeza profunda. Eu estava até meio que depressiva, assim, eu estava prestando atenção nesse meu comportamento, já comecei a não gostar muito. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E como eu sou a Tormenta Maia, no calendário maio eu sou a Tormenta Maia, sempre vem começou a dar aquele incômodo, né? Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Como eu posso contribuir? O que está acontecendo no momento? Qual é o problema atual? O que as pessoas estão precisando? Os artistas, né, no caso, as pessoas precisam de um lugar para poder, um espaço para fazer live, para poder cantar, para poder fazer conversa, para conversar, para fazer entrevista. E foi essa ideia que eu tive, né? Foi onde nasceu aqui, junto com a Claire Curvelo, que é a nossa produtora, que está com a gente nesse projeto, que nasceu Só Tão de Boa, e a gente começou a fazer essas lives, entrevistas, e está sendo ótimo. Então, eu me descobri como essa coisa da produção, né, de produzir e de contribuir, ao mesmo tempo de contribuir com o que estava acontecendo, assim, de abrir um espaço para que essas pessoas pudessem vir aqui, e é uma forma de se comunicar com o mundo, né? Vivenciar também, trocar. Foi a minha experiência, assim, na pandemia, né? E a de vocês? Nossa, foi boa. Foi junto quase, né, amiga? A nossa foi junto, né? Foi boa. Foi em relação à galeria, né? A gente tinha montado uma galeria no começo do ano. Todo um planejamento, Todo né? um planejamento. Até novembro já tinha agenda de exposição, todo mês. Com o cronograma. E bonitinho. a ideia é aquela, né? Os artistas, eles chegam até a galeria com o objetivo de ter uma individual. Né? Lembrando da primeira roda, conversa, né? né? Sobre o trabalho em si, compartilhar o trabalho. Dar oportunidades. Sim, dar oportunidades. Então, como que a gente pode fazer, né? Live, né? Já que está tudo claro. Assim, foi um processo bem louco pra gente entender, sim. Porque a nossa coordenadora, né, a Ana, ela falou assim, gente, agora a gente não sabe quando que vai voltar, o que a gente faz? E aí a gente nem foi relutante, porque ela deu uma agenda, né, que durante a semana teriam 3 lives da Mar Ritmos. Uma da galeria, a outra da música e a outra da dança. Então, olha que legal, vamos se virar, Dani, vamos ter que fazer. Como é que vai funcionar? A nossa exposição era uma vez ao mês. Agora são 4 lives. E aí, vai ter conteúdo? Vai dar bom? E a gente pensou na coisa híbrida, né? Total. Porque, assim, quando você monta uma exposição, não é uma artista que está fazendo parte. Quem está fazendo parte é o curador, é o jornalista, é a pessoa, sabe, o escritor, é o poeta. São várias pessoas que podem trabalhar com arte. É o montador, né? A pessoa que faz a montagem da exposição, é o editor, então é o fotógrafo. Então, é uma grande legal as pessoas isso. caminham juntas aí, né? Não tem como fazer nada. Nenhum artista consegue ser sozinho. Ninguém trabalha sozinho, né? Quando a gente abriu aqui o espaço, veio Claire, né? O meu marido entrou também no contexto para ajudar a gente, o Jones Risso Menezes, que faz toda a transmissão para a gente. A Claire entrou, o Ivan, que é fotógrafo também, que trabalha com a gente. O Kelvin Groschovics, da 2K Studios, aqui de São Francisco do Sul, que também entrou com a gente nessa. Então, a gente criou fez uma parceria e uma rede muito legal. E isso foi muito importante, né, para o fortalecimento. E na pandemia foi aquela situação, né? Tá, o que a gente vai fazer? Aí a gente empreendeu em várias situações aqui, né? Na galeria a gente conseguiu vários seguidores. As pessoas esperavam as segundas-feiras para conversar qual que vai ser a informação, o que vai dar. E aí, assim, a sacada mais fantástica que eu vi é que, graças a Deus, o governo fez alguma coisa. Ele deu um incentivo. Então, já estávamos fazendo, já estávamos produzindo. Por que não ganhar daquilo que a gente está fazendo, né? E, às vezes, a realidade não é essa. Né? A realidade não é essa. A maioria das vezes. Né? A realidade não é essa. Existem vários editais ao longo dos anos, várias empresas que investem. A pessoa não sabe escrever, a pessoa não tem e-mail, a pessoa não tem o site, a pessoa não tem o portfólio. Né? Mas é aquilo que a Dani estava falando antes, ali, sobre as coisas, às vezes, ficarem dentro das bolhas ali. Às vezes, os artistas produzem muito só para eles e para a roda
deles e fica muito em nichos separados ali. O que chega para todo mundo, o que vai para a rua mesmo, e o que fica na academia, ou no museu, ou na galeria, ou em lugares fechados específicos daquilo, assim, que acaba não tendo muito acesso para geral. E às vezes a pessoa nem sabe que tem que se profissionalizar, Não, né? não sabe. Não, a maioria dos porque ela, casos. ela tá pra fora ela, dessa bolha, tá fora ela dessa não faz bolha e ideia não vai de entrar como nunca, participar porque- daquilo. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme, às vezes, quando eu pego lá e cara, esse edital aqui, isso, precisa disso e tal, tal. Às vezes dá um nó na cabeça, porque a gente está caminhando aprendendo, agora. né? Tá aham, aprendendo. Inclusive por causa da própria pandemia também, a gente teve que Se adequar. olhar mais para esse lado assim e se adequar mais ao que estava acontecendo na hora. Então, eu acho que muita gente às vezes não consegue ter essa informação e por isso não consegue Desenvolver. nem saber Crescer. que é um artista que pode estar aí, sei lá, encantando Nem se todo mundo. considera, né? É, Acha não, que ele é não da sabe, história do ele não lazer, né? sabe, Eu né? faço por lazer. A gente pegou vários convidados assim, né, amiga? Vários Inclusive convidados. que depois da conversa a pessoa se despertava, né? E era muito Despertou. engraçado. Ele falou, Claire, lembra da fulano de tal? Menina, agora ela disse que ela é artista. Olha que legal isso. Falei, nossa, numa mera conversa, ela já faz isso há anos e não tinha se ligado que ela é. Né? Então, assim, muitas vezes eu costumo pensar que a pandemia ela veio organizar algumas coisas. Ela veio colocar muitas coisas no lugar. Né? Quando que em São Francisco do Sul nós iríamos imaginar, no Iperoba, uma baita um estúdio com um empreendedor, com roda de conversa, com várias mentalidades completamente diferentes. Cara, muita coisa mudou. É uma coisa Né? nova. E assim, num tempo curtíssimo. Que foi construída assim de uma hora para outra. Curtíssimo. Tipo, o choque veio e a gente falou, e agora? Para Que tu onde vai vamos? fazer O com que isso? vamos O que a fazer? gente vai fazer? O que tu vai fazer com isso? Mas essa coisa de que a pandemia veio para reorganizar, e foi mesmo, né? Sim. Tanto que Saturno entrou na órbita aí, Saturno é o que bota ordem na Horóscopos, casa, né? pôs, é momento horóscopos, É o que bota ordem, né, na casa, é o casa. que chega para organizar, para dizer, ó, o negócio tá muito bagunçado, nós temos que dar uma arrumada aí. Vamos botar equalizar as coisas. vamos... Ele é dito como general, né? Mas no general no sentido não de organizar. de organizar, não no sentido de dizer como as coisas têm que ser, né? Não tem é só às vezes de organizar mesmo, como você falou, e veio para isso. Eu acho legal também pensar nos questionamentos, né? Por exemplo, isso. Porque, claro, esses questionamentos das classes sociais, de quem tem acesso, quem não tem, disso das bolhas. A gente sempre tem esses questionamentos. Vai ter sempre, Mas a gente esquece, né? E nesses momentos você começa a perceber, nossa, mas olha só isso, olha só esse outro, cara, tem isso também. Eu acho que é importante relembrar desses questionamentos para fazer a mudança. Né? É aquilo, para A você mudança tratar... só vai acontecer se a gente parar para analisar isso, senão vai Sim. ficar a mesma coisa de sempre. Os mesmos, os mesmos. Então, aí que entra o negócio da pandemia ter feito a gente parar obrigatoriamente, você não teve opção. Parar. E mesmo quem não parou a produção ali, quem estava na linha de frente da luta contra o Covid, ou quem estava nos serviços essenciais, ele não parou de trabalhar, de produzir, mas o ritmo na casa dele já era outro, ele já teve que parar, não posso sair de casa para ir em tal lugar. Então você para. Vocês lembram do começo, que a ficar em rotina de casa. limpeza que era? Que miséria que era? Nossa, que era... a casa tava a coisa mais linda, né? Gente, era um negócio surreal. Todo porque mundo ninguém limpando, sabia. né? Todo mundo largava as coisas no meio da rua, jogava com álcool, jogava com... Oi, que novo normal é esse? E agora, como é que a gente eu já faço automático. Já tudo não toma, deixa na rua, troca sapato, vem na casa do Chega, amiguinho, entra, outro sapato, né? Álcool, né, o tempo todo. O álcool, gente, O álcool né? Acho virou que até dá pra fazer um link aqui, ó, com a Marie Kondo. Faz, amiga, então, vamos fazer junto. Sabe, a Marie Kondo. Ó, Pra o quem não microfone. sabe, a Marie Kondo, ela... Não, na verdade, fala você conhece mais a Marie né? Kondo. Na verdade, minha mãe adora esse livro. E quando a gente falou nessa questão da pandemia, eu tenho muito claro para mim nessa questão da ordem, né? De colocar as coisas no lugar. Então, a dica é a nossa menina Marie Kondo, inclusive no Netflix, quem tem acesso, tem a série dela e você se organiza, que é a questão do minimalismo, né, Dani? A gente estava colocando, a gente não entende isso. Explica por alto o que é minimalismo, porque você daqui, da gente, é a melhor. O minimalismo, ele trabalha com pouco e coisas simples, né? Dentro da arte, o minimalismo, ele tá, vamos dizer, sempre cores neutras, né? E figuras que não tenham muito trabalho, né? Por exemplo, quadrado, bola, branco, preto, coisas mais que
o trabalho em si fale. Por exemplo, né, dentro da arte tem os ready-mades, que são apropriações de objeto. Se eu pego um copo e eu falo, eu me apropriei desse objeto, mas ele é um copo bem minimalista, né? Ele é transparente, ele desaparece. Você bota ali, ele desaparece. Mas ele tem fala, ele tem linguagem. O minimalismo é isso. E aí, com essa moda do minimalismo, né, as pessoas começaram, eu pouco. Aí começaram a se Aí desfazer. começaram a se desfazer. Só que o Mas que acontece? Dar a roupa pros Compra outros. macho, compra Elas macho. compram mais, entendeu? Elas invertem Não o entendeu, sentido, não né? entendeu. Não rolou. Mas a ideia do minimalismo é isso, né? Você viver com o mínimo, né? Com o Aham. básico. Por exemplo, você É não vai realmente viver com o mínimo, né? Não se desfazer e ir lá e comprar tudo de novo. Sim. Aí não é mínimo. Por exemplo, né, ninguém tem mais, sei lá, de 10 para sapato, porque ninguém é uma centopeia. Aham. Né? A gente usa Tipo, usa um. É você um vai usar chinelo, Eu vou falar um nada. tênis. Ninguém tem. Cada um é pra um, né, gente? Eu, Eu fi- pra eu hoje. conheci um cineasta cubano, e aí ele veio pra cá, a gente tava fazendo um trabalho juntos em Curitiba. E ele veio pra cá. ó. Fala o nome do Eu cineasta. nem lembro mais, mas é. É o cineasta, foi- cubano. Cineasta cubano. Enfim, era ele mais um outro, assim. É porque era uma equipe e tal. E aí ele tava com o cinto estragado, assim, ele falou, eu vou comprar um cinto. E eu e a outra menina, a gente foi sair com ele para comprar um cinto. Aí tinha um cinto em promoção, você comprava um e ganhava outro. Daí ela falou, nossa, olha só, comprou um e ganha outro. Ele falou, mas eu quero esse. Ela, não, mas leva esse, você tem dois. Dele, mas por que eu vou Eu ter só dois preciso de um. cintos? Quero só Mas um. eu Quero quero dois. Eu não Eu sou vou uma usar os pessoa. dois. Aham. Aí eu falei, tá vendo, cara? Olha só como é, né? Tipo, O daí, consumismo. Sim, e as Mas- pessoas não entendem isso. Então gasta para poder comprar Gasta, mais. mas isso, gente, é em todo lugar. Toda loja que você vai, eu quero comprar uma calça. Aí a vendedora já quer te enfiar uma blusa, uma saia, um vestido, porque está em promoção, aproveita. Aproveita que está em promoção, menina. Mas eu não quero a saia e o vestido, eu só quero a calça. É difícil porque essa é a nossa realidade. É o do comprar, do ter, do capitalismo, que força um pouco a base, né? Força. De consumo bem puxado, né? Bem acelerado isso. Então, o tempo todo tá tendo estímulo para você consumir mais coisas. Compre. E aí, às vezes, no embalo, você acaba entrando na promoção. Você só precisa de um cinto. Aí você compra dois Levou porque 5, tá gente, mais barato, né? Levou 5 na promoção. E elas convencem a gente, né? Acabam convencendo a gente, porque as É uma técnicas de publicidade venda... que existe pra óbvio, gente muita levar publicidade. muita coisa, né, gente? Mas, Então, aproveita enfim. que tá promoção, aproveita que tá barato, leva, daí você fica, ai meu Deus, tu fica meio, eu fico perturbada. Eu não gosto de vendedora que fica em cima de mim, me irrita quando eu vou em loja. Fica me seguindo. o trabalho dela, amiga. Eu sei, Tenha- eu tenha entendo, eu paciência. super entendo. Eu faço um mega O exercício trabalho pra dela, ela entender. tem metas pra cumprir, Mas, coitada. mas às vezes eu tô ali num pensamento, numa lógica, né? Tipo assim, eu quero uma blusa amarela. Eu foco na blusa amarela. Eu não olho as outras blusas. Aí ela começa a me mostrar 400 tipos de blusa. Você não Me faz irrita. parte da maioria. A maioria pega todas as blusas juntos. É essa que é a realidade, entendeu? A realidade é essa. É, O acho consumo, que- ele tá dentro da pessoa. Já a pessoa nem pensa. Eu vou gastar 50 pila. Chega lá 350 no cartão. Jesus. Essa é a realidade. E é interessante porque a pandemia ela veio mostrar, inclusive, isso. O gasto, né? E O o não gasto que a gente Dá faz. demais, aham. Gente, hoje você vai fazer a compra e aí você tem que lavar tudo aquilo. Meu Deus, quanta coisa que eu comprei. Precisava de tudo isso, gente. Agora não tem nem lugar para guardar. Eu vou estocar porque vai acabar o mundo? Não sei. Tudo isso a gente começou a pensar. né? E outra coisa que você falou, né? Vou estocar porque vai acabar o mundo. A gente observa, eu faço sempre essa observação quando acontecem essas coisas, assim, né? Que mexe muito com o medo, né? Vocês já repararam como o medo da morte, ele mexe com todo mundo, né? O medo de morrer, vai todo mundo morrer, ai meu Deus, aí... Eu tô rindo porque eu tô lembrando do povo comprando papel Então, higiênico. Lembra que o povo comprava um monte? Então, aí a gente vê nesses momentos como as pessoas se comportam. Uns, tá, ok. Não pensam. Ok, o perigo tá aí, vamos se cuidar, vamos usar álcool, vamos botar máscara, beleza, vamos seguir as regras. Mas tem uma galera que pira total. E tem os que... Então, assim, eu tô falando de um lugar como observadora. De observar como as pessoas se comportam no momento de medo. Uns se apavoram, daí eu fico imaginando, tu imagina, tipo, sei lá, caiu um meteoro, tá vindo um tsunami, todo mundo vai morrer. Tu imagina a loucura que ia ser. Tem uma música do Paulinho Mosca, se o mundo fosse acabar, o que você faria? O que você faria? Andar pelado na rua,
ia no mercado, comia tudo, não pagava nada, matava quem tu odeia. O que tu faz, né? E a gente passou por um processo como esse. Eu acho que a pandemia ela fez muito disso. Eu, pelo menos, nas 2 primeiras semanas, eu virei um nada. Meu Deus, como que eu não vou sair? Eu trabalho com pessoas. Como que eu não posso abraçar minha avó? Minha avó mora aqui agora. Meu sonho é morar perto da minha avó. Não vou poder nem ver minha avó. Então, assim, você meio que pirou. Meio que... Né? Meio que é fim do mundo mesmo. E agora? O que vai fazer? Aí foram passando os dias. Mais dias. Mais E aquilo não meses. passava Nós já nunca. estamos no 8º mês Mais já. dias. Né? No 8º mês de 2020. O que a gente construiu em 2020? Qual foi o nosso novo processo criativo, que é uma construção que a gente teve que fazer, né? Ligado à arte, porque nada é sem arte, tudo é com arte. Para você criar qualquer coisa, para você imaginar, Tem que é uma imaginar. arte, é arte, gente, né? E aí, como é que você faz? Como é que você fez? E até mesmo, né, para repensar as estratégias de vida Tudo. durante a pandemia, porque também é uma arte. Alguém tem que sentar lá e se preocupar, velho, mas como as pessoas vão ir ao mercado? Como a gente organiza isso nesse momento? Teve alguém que precisou parar para calcular quanta capacidade de gente nos ambientes. Os 40%, É. até chegar nesses 40% para entender Como que é a o gente vai espaço fazer que tá essa ali, né? dinâmica funcionar? Tinha um monte de artista trabalhando Desenvolvendo, direto, pensando. assim, Criando. Aí entra naquela outra roda do que é arte, né? A arte do fazer, do pensar, do conceito, né? Que não, acaba sendo A arte de realmente... se reinventar, né? Aconteceu muito isso na pandemia, né? Demais. Como é que foi para ti, Marcelo X, esse processo? A gente já falou sobre isso em outras lives e para você foi... Como é que foi para você essa pandemia? Então, como para todo mundo, assim, no primeiro momento foi assustador, né? Aquele negócio de, cara, é uma coisa que a gente não sabe o que é, não... Assim, não tem estudo científico vivenciou, nenhum né? que diga para onde pode ir, o que pode acontecer, né? Então, no primeiro momento foi bem complicado, assim, foi um choque grande de você se ver em casa. Eu, assim, nunca tive muito problema em estar sozinho em casa ou Te isolar. me dar bem comigo mesmo. É, que assim, artista já é sozinho, né? Gosta de ficar sozinho, né? Mas você ficar forçado é outra coisa, É. né? Você ficar Tal quando do você forçado quer, é tenso. Forçado, é tenso. tranquilo. É um autoconhecimento forçado, né? Você tá aqui que agora... E agora eu vou E conversar agora? contigo mesmo. Tu vai ficar dentro de casa e é isso que tem pra hoje. E Mas isso não vai daí fugir. acabou que foi sendo como o comandante falou, um autoconhecimento forçado. Porque aí você tem tempo para pensar sobre o que você quer fazer Aí, e profissionalmente, como você usou quer isso? estar. Muito, porque daí Conta. foi quando eu entendi primeiro que eu precisava me aprimorar em muita coisa ainda, que eu via onde tinha muitas falhas assim que precisavam ser corrigidas urgente. Houve tempo para fazer isso, né? Que eu consegui sentar e fazer curso, estudar e trabalhar mesmo pensando na fotografia como um processo inteiro, tal, e um trabalho que tem que ser precisa de uma seriedade, de um profissionalismo bem aplicado, assim, que antes da pandemia já não rolava tanto, já não tinha esse pensamento. Para mim era um negócio, Era um hobby. um hobby que virava Quando dava, era um algumas trabalho. coisinhas que acabava fazendo alguns trabalhos a partir daquilo, mas no começo Agora tu te organizou como... Tu te consegui, assumiu como ainda não fotógrafo. consegui me organizar 100%, porque acho que a gente está sempre em construção, né? Então, Sim, sim. mas eu acho que eu consegui pelo menos entender para onde eu quero caminhar e assim e de que maneira que eu quero ver meu trabalho daqui, sei lá, 3, 4 anos, Muito 5 bom. anos. Que eu consegui ampliar o horizonte nesse sentido, de ver que cara, acho Dá que pra viver dá para disso. fazer, Dá. dá para fazer. E eu vou falar também da questão das pessoas que aparecem que a gente estava falando, né? Que a gente não faz nada sozinho. Então, assim, e principalmente o artista, tá? O artista, para mim, assim, ele precisa do coletivo, né? Precisa estar... E de um coletivo organizado, né, de um minha coletivo cara? organizado, que a gente coloque... Porque, imagina, né? Um coletivo de artistas com um monte de ideia. Vai acontecer, aí tem que ter... Vai ter muita ideia, vai ter mas não muita vai, ideia. não vai ter começo nem fim. E às vezes o artista tem essa dificuldade ele tem muita ideia, ele tem muito material, ele, né, Tem muito ego. mas ele não que também sabe trabalha com isso. como fazer isso, né, ser aquela coisa que a gente estava falando, de Ser viver executado. disso e tal.
E a questão do medo, assim, né? Do medo de tentar algo, do medo do novo. Como que eles vão reagir? Como que Será eles que vão vai ser reagir? aceito? Será Vamos que entender? Será que a minha Não vamos arte é expor? boa? Será que o que eu faço é legal? Será que as pessoas vão... Aquela coisa também da aprovação, né? De esperar a aprovação dos outros primeiro. A gente tem que se aprovar primeiro, né? Para depois a gente... Lembrando que isso também da aprovação, eu acho que está muito ligado ao feio e ao bonito. Que eu acho que essa coisa do ócio, de estar em casa sem fazer nada e não ter o que fazer, o que rolou? Assim, ai, vamos desenhar aqui um pouquinho. A pessoa volta a ser criança, perde o medo de desenhar, perde o medo de fazer uma escultura, perde o medo As de pessoas colocar uma pintaram a roupa. casa. As pessoas arrumaram o jardim. E eu participei de um acampamento que era só de artistas de várias vertentes e o tema era ócio criativo. Que então legal! você ia no acampamento e você tinha umas palestras assim, e uma delas era sobre a cigarra, que a história da cigarra é que a formiga tá trabalhando e a cigarra tá lá tocando violão. Curtindo a vida. Aí a formiga fala, pô, né, vai chegar no inverno, você vai estar onde? Claro, é uma brincadeira, né? Chega no inverno, a cigarra foi gravar um disco e a formiga tava lá na casa dela cheia de comida, mas a cigarra tava lá ainda. Tá todo mundo feliz. Uma cantora tá comendo. E aí era né? Na verdade eram vários, assim, mas eu lembro muito dessa palestra porque o cara usou essa, falei, nossa, que massa, era um músico, era o Carlinhos Veiga. E, né, e foi bem legal, porque assim, tinha momentos que você podia experimentar outras artes. Então, você descia, mexia com a escultura, você descia lá, mexia com a pintura, igual criança, né? Que legal. Por exemplo, se a pessoa é Livre, né? bailarina e nunca mexeu com o desenho, ela ia lá e fazia um desenho, que para muitos é um desenho de criança. E, na verdade, você perde aquilo do feio e do bonito, né? Essas amarras que tem, ai, não vou fazer isso porque isso é coisa de criança. Não. Já parou para desenhar um desenho de criança? Quando você bem está cheio difícil, de gente. técnica, Pois é é. super É muito difícil você difícil. Essa fazer coisa- um rabisco. Exatamente. Você não consegue. Né? Você chega, faz um rabisco aí, a pessoa vai querer desenhar uma coisa que está ali. Porque ela fica, às vezes, presa. O que é para fazer? Às vezes eu tenho isso, assim, mas o que a pessoa quer que eu faça? Tipo... Tu não quer falar o que tu quer. Eu não tu quero quer saber falar o que o que eu a pessoa quero faz saber, pra o que a agradar. pessoa quer. O bendito agradar. E esse lugar da construção da nossa autoestima, ela começa na infância, né, gente? Isso todo mundo sabe, né? Vocês têm que concordar comigo, começa na infância a construção da nossa autoestima. Aí, quando a gente perde ela na infância, a gente fica adulto, amadurece, entende, raciocina, faz análise, faz terapia. Daí a gente entende que, eu tenho, a minha autoestima está com problema. Aí você, o que eu tenho que fazer para resolver ela? Só que não é uma questão racional. Tipo assim, tá. É a minha autoestima? Então tá. Então, autoestima, levanta aí, beleza, toca a vida. Não é assim. Não é. É uma vida de A autossabotagem, gente tem né? que... Mas é onde vem o medo de você se colocar, de experimentar coisas, porque você sempre vai ficar com aquela coisa, com aquela pergunta. Eu sou bom o bastante? E essa coisa do mental, né, que vem de encontro com esse livrinho que eu ia... Faz a leitura aí, amiga, Então, do eu dicionário tenho bíblico. aí. esse... Não é dicionário. Tô brincando. Explica Eu o que tenho que é. esse livrinho aqui que é Pérolas Budistas, Mostra né? pra eles. Eu gosto muito dele. E é tipo um livrinho assim, quando eu quero a resposta para alguma coisa, eu mentalizo, eu medito, eu fico um tempo com ele na mão, tentando, esperando que ele me ajude, né, de alguma forma. E eu pego e abro abro ele assim, e aonde ele para, eu leio a mensagem e vejo se aquilo cabe em mim de alguma forma. E eu abri ele antes da gente começar a entrevista aqui, e eu vou ler o que ele mostrou aqui. Trilhar o caminho. Trilhar o caminho do meio é dizer um grande sim à vida, ao bom e também ao mal, à boa fortuna e também ao infortúnio. É caminhar exatamente pelo meio, enfrentando o sofrimento e tudo, sem evitar nada que a vida traga, nem se deixar levar pelo sucesso ou pelo fracasso, elogios ou censuras, sofrimento ou prazer. Seguir o brilho. Quando não há nem ódio, nem luxúria, o grande caminho ele brilha forte, com esplendor pleno. Se quiseres vê-lo, deixe de ter opiniões sobre ele. E o que isso
quis dizer para mim, né? Que às vezes a gente fica muito no mental. A gente fica muito no mental, imaginando, pensando, e a gente tem um pouco de dificuldade de colocar isso em prática, as nossas ideias em prática, de experimentar algo novo, de se permitir, de se questionar, sou bom o bastante? Será que é isso? Será que não é? E quando eu abri e li isso, eu pensei, cara, é o caminho do meio. Porque os extremos, eles me incomodam um pouco, assim. Eu prefiro o caminho do meio. Eu gosto do meio porque é essa coisa que ele fala no livro. O caminho do meio é dizer sim para a vida. Quando você diz sim para a vida, as coisas acontecem. E não é uma questão assim de mentalizar, né, Dani? Tipo assim, não sei se tu concorda comigo, tu que é do Tai Chi. Porque às vezes as pessoas tem uma onda muito, mentaliza o positivo que as coisas acontecem. Então, parece que tu tem que ficar repetindo para tua mente o tempo todo coisas boas, que tu acha que daí vai acontecer coisas boas. Eu acredito que quando você primeiro tem que dizer sim à vida. Porque quando tu diz sim para a vida, o que tiver e o que for Tá sujeito a tudo, né? vai te encontrar. Eu vou usar o teu exemplo, mocinha. Quando a Patrícia falou que ia fazer uma live, porque estava todo mundo fazendo live, e ela tinha esse espaço aqui, não estava tão bonito quanto antes, mas a minha mente empreendedora e publicitária e de produção já tinha visto isso aqui. E eu falei, vai, mina, faz uma vez. Mas faz. Você quer ajuda? Faz. E ela fez. Tanto que vocês depois procurem no Sotão a primeira live, tá? A hora que ela terminou, tava eu, ela e o Jô aqui, o pessoal da banda já tinha descido. É isso que eu quero fazer. Falei, então faz. Faz. Vamos fazer. Às vezes a gente se sabota, e aí eu vou trazer outra dica aqui, ó. O ciclo da infelicidade, que é isso que a gente faz. Ficar esperando a aprovação de fulano, de ciclano, de beltrano. Cara, a pandemia ela veio para falar que não importa nada que os outros falam, façam ou digam de você. É você sozinho que vai escolher o que você vai fazer. É você sozinho. Agora, quem vem com você, quem apoia você, quem dá mão para você, aí já é outros 500. Que eu acredito no cosmos, no universo, em Deus, em Buda, em Allah, o que você quiser. Mas eu acredito que as coisas elas cooperam para que elas funcionem a partir do momento que você faz. Eu escolhi fazer isso. Então, aí a gente escolheu, Patrícia escolheu, veio um, veio outro, veio ciclano, veio beltrano. Hoje a gente tem um baita projeto. É lindo. Que é o Sótão, gente. Depois vocês olham lá, Sótão de boa, tá? É um projeto que a gente empreendeu porque ela simplesmente foi. Ela fez. E essa, desculpa, a gente tá num monólogo aqui, a gente tá, né? Não. Mas é o fazer, né, gente? A pandemia veio pra isso. Mas, assim, essa coisa que eu tava falando da construção da autoestima, né? Quando eu vi uma cena da minha sobrinha, né? Ela fez um desenho, aquela coisa que a gente tá falando da criança, do ócio, né? Ela fez um desenho e ela trouxe pra minha cunhada ver o desenho. Aí minha cunhada olhou o desenho e virginiana, né? Olhou o desenho e falou, ai, que legal, filha. Mas olha só, você podia ter... Por que você usou o amarelo aqui e não usou o vermelho? Se você tivesse usado o amarelo... Daí eu falei, ai, não acaba com a autoestima da criança, pelo amor de Deus. Porque, assim, a criança, ela só quer um sim. Ela só quer dizer assim... Tá lindo, filha. Porque, assim, o trabalho... Porque, às vezes, a gente pensa assim, os filhos mimam, as mães mimam os filhos quando estão o tempo todo elogiando. Não, a mãe, ela constrói a autoestima do filho. Então, é o dever da mãe esse. A mãe fica toda hora dizendo que tudo é lindo que a criança faz. É o papel dela, construir a autoestima da criança. Porque quando a mãe diz pro teu filho, assim, né? No caso, eu sou mãe, eu sei como é que é isso. Quando você recebe um sim da sua mãe, a vida acontece para você. Então, assim, começa ali no sim da tua mãe, quando você é criança. Quando a tua mãe diz para você, sim, filho, é lindo. Sim, filho, você pode. Sim, filho, faça. Ali a tua autoestima está sendo construída, a tua autoconfiança está sendo construída. E quando você fica adulto, você não fica com medo de... Será que o meu desenho está bonito? Será que eu deveria usar o vermelho ou o amarelo? Não, porque a tua mãe já disse para você lá, com 5 anos, com 3 anos. Mas aí o bom é hoje que a gente tem a terapia, né? A gente Exatamente. pode estar ajudando a fortalecer, porque, gente, está todo mundo quebrado. E nessa pandemia a gente notou muito isso, né? As pessoas elas tiveram que ficar sozinha e aprender a conviver consigo mesmo. Ela não pode descontar raiva no funcionário, ela não pode descontar raiva no marido, ela não pode descontar raiva nem no porteiro, porque elas não podem sair. Ela tem que aprender a conviver com ela.
né? E aí, às vezes, a gente tá tudo quebrado e é na terapia, e aí entra a arte terapia, que ela é extremamente utilizada para isso, para você recompor, para você se adequar, para você voltar ao seu equilíbrio. Ninguém está equilibrado. Ninguém está equilibrado. A gente está em E com construção, essa como o X pandemia falou. mesmo, a gente está naquele processo de construção, A gente desconstrução, tá reconstrução. No meio de um terremoto no meio doido, do assim. negócio que está tentando construir, tá não todo sabe o que mundo vai tentando acontecer. fazer alguma coisa sem saber quando vai parar de tremer tudo. Até porque tem uma segunda onda, né? A gente não sabe quando vai começar essa segunda onda. E aí? Né? Eu acho que isso da arte-terapia, na verdade, foram os laboratórios da galera em casa, né? Em Sim. isolamento. E eu acho também o que foi quebrado muito, assim, foram as expectativas. Porque quando a gente está no meio do trabalho, no meio das coisas, o que a gente espera? A gente fica com a Resultado. expectativa do resultado, de ser elogiado, do sucesso, né? O que, na verdade, é uma bobagem. Porque o que é sucesso? Sucesso é muito relativo. Né? É bom trabalho, mau trabalho é muito relativo também. Isso não existe. Né? Isso Meta existe. São Sucesso coisas não. que criaram, assim, porque o sucesso, para mim, pode ser não Pode ser ser sucesso para diferente. você. E, na verdade, a frustração, ela é amiga da expectativa. Então, Sempre ela anda ali, ó. Com a mãozinha dada. Se você não tem expectativa, você só está fazendo porque você quer, porque você gosta, porque, né, você acha bonito, se Expectativa. sente bem, você não vai ter frustração nunca. Né? Então, você não tem esse ciclo de infelicidade. Fazer mais e criar menos expectativa. É isso, realizar, né? Realizar sem esperar resultados de sucesso, porque isso não existe. Sucesso não existe, né? Esse Exato. caminho do meio, no caminho do meio, né, os ensinamentos Buda, não existe sucesso. É uma coisa criada pelos ocidentais. Deu bom, gente? Deu bom. Acho que Deu deu, bom, né? né? Então, qual foi a lição da pandemia? Nem sei. A pandemia, eu acho que a pandemia foi boa, né? Assim, e tem outra sacada também que a gente notou. Gente, passou inverno, um monte de gente nem pegou gripe. Sim. É porque... Né? A gente aumentou a imunidade geral do negócio, né? Porque realmente as pessoas começaram a se proteger mais. Isso. E aí, Foi uma proteção, É. né? então tá, então Então vamos... deu bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Valeu, Marcelo. valeu. Obrigada. Obrigada a vocês. Dani, Obrigada a Claire. Obrigada, Paty. E aguarde, porque tem uma última conversa ainda, né? Na E essa nossa roda. surpresa. Surprise. Exato. Até Então mais, tá. gente. Beijo, gente. Valeu. Até logo.